Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Pedófilo é um ser humano que precisa da nossa ajuda, porque a pedofilia é um transtorno mental, né? Pela Organização Mundial de Saúde, é considerado um transtorno mental grave. E essa pessoa precisa também do apoio de psicólogos e psiquiatras. Então, essas pessoas que eu atendo, em momento algum estou querendo defendê-los, de forma alguma, tá, gente? Só quero dizer que é um transtorno mental e que essas pessoas precisam de ajuda. Então, 100% dos pedófilos que chegam para eu atender, né, eles falam a mesma coisa: doutora, socorro, me ajuda. Existe uma ansiedade muito grande dentro de mim que eu preciso abusar de crianças ou adolescentes. Eu só sinto prazer sexual com crianças e adolescentes. Socorro, me ajuda, né? Me encaminha para um psiquiatra, me interna, eu preciso de medicação. E digo para vocês, a maioria das pessoas que hoje abusam de crianças e adolescentes, elas foram molestadas quando crianças. Obviamente não justifica, né? Mas elas também estão em sofrimento mental. Elas também estão em sofrimento espiritual. E quando a gente denuncia, o que acontece? Essas pessoas dentro da prisão, elas precisam receber esse apoio de psicólogos e psiquiatras, tá? Então eu quero rapidamente contar um caso que foi muito marcante para mim, né? Que eu não lembro se foi um juiz ou um desembargador, que eu sei que a pessoa mesma me ligou pedindo para eu atender um senhor, porque ele estava preso, mas ele estava tentando suicídio dentro da prisão lá, né? No caso era o CPP, aconteceu isso aqui em Goiânia, né? Então, os policiais levavam ele algemado. Para mim, isso aconteceu, eu atendia lá no CAIS, Jardim Guanabara 3, quando eu trabalhava lá. E aí levava esse senhor algemado até a porta do meu consultório, tirava as algemas dele, eu atendia, depois ele era algemado e levado para a prisão. Então, eu falava com ele: por que o senhor quer cometer o suicídio? E ele falava: porque as pessoas querem me matar dentro da cadeia todos os dias, porque eles sabem de tudo. E eu não quero morrer pela mão de ninguém, então eu prefiro me matar mesmo, né? E o sofrimento psíquico dele era gigantesco. Então, por isso que eu falo com vocês, olha só, ele recebeu ajuda. Aí alguns de vocês estão pensando assim: que ajuda que nada, merecia ter morrido lá na cadeia. Mas vamos pensar direito, é um ser humano, né? E quem somos nós para julgar? A gente tem que realmente pedir para essa pessoa procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, porque se essa pessoa estiver medicada, né, com o psiquiatra correto, com a psicóloga ou psicólogo correto, pode ser uma pessoa que tem esse transtorno, mas que nunca vai abusar de uma criança. Tem a vontade, mas não vai abusar. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Então é muito importante também a gente pensar, enquanto pessoas cristãs, nessas pessoas, né? E o sofrimento das nossas crianças, gente, é algo assim que vou falar para vocês: todo dia eu atendo uma, duas ou três crianças que foram abusadas, né? E a gente sabe que, na maioria dos casos, isso acontece dentro de casa, tá? E quando a gente fala pedofilia, pedófilo, né? A gente pensa no sexo masculino. Quero dizer para vocês que não está escrito assim: eu não sou pedófila ou eu sou pedófilo. Não está escrito.
O pedófilo é uma pessoa comum, né? Que você não sabe quem é, quem não é. Então, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser avô, pode ser avó, tio, tia, primo, prima, irmãos, né? Padrasto, madrasta, pessoas que, amigos da família, que todo mundo confia e que, infelizmente, comete esse crime, tá? Né? Pessoas também fora da casa, fora de casa, mas a maioria dos casos, ou é alguém da família, ou alguém de muita confiança da família, que está dentro da nossa casa. Então, eu quero pedir para vocês, inicialmente, tome muito cuidado, né? Com quem vocês estão deixando seus filhos, dormindo na casa de quem, né? Viajando com quem. Muito cuidado. Vamos realmente proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes, ok? Continuando então, né? Desde essa data, 18 de maio, esse dia se tornou aí muito importante para nós. Aí alguém pergunta, então devemos falar sobre esse assunto só no mês de maio? Claro que não. É um assunto que a gente tem que falar todos os dias, né? Para vocês terem uma ideia, quando eu estou ministrando sobre esse assunto na sala de aula, né, em outros lugares que eu sou convidada para ministrar essa palestra, gente, é 20, é 30, é 40 crianças que me procuram, né, que sofreram abuso ou que conhecem alguém que sofreram esse tipo de violência. Então, me ajude, vamos denunciar. Ah, mas eu tenho medo. Faça uma denúncia anônima, basta você discar 100, tá? Faça uma denúncia anônima, porque aí o Conselho Tutelar, né, a Delegacia de Menores, né, e Adolescentes, o DPCA, e o Ministério Público, todo mundo vai tomar conta do caso. A Defensoria Pública, né? Então, se você quer denunciar e não quer que o seu nome saia na denúncia, tem jeito, tá bom? Só ligar 100 e contar a sua ok? Então, vamos seguir. Entendendo a questão. Violência sexual é diferente de exploração sexual, que é diferente de abuso sexual. Então, assim, hoje me perguntaram isso. Deixa eu te falar, professora, tudo é violência, né? Falei, é. Mas qual a diferença entre exploração sexual e abuso sexual? Então, exploração sexual é uma coisa, abuso sexual é outra coisa. Vamos lá? E tudo é violência sexual. Então, violência sexual é definida como uma situação em que a criança ou o adolescente são usados para gratificação sexual de um adulto ou adolescente mais velho. Então, a violência sexual, né, é usada porque aquela pessoa que é um pedófilo precisa satisfazer os seus desejos. Infelizmente, só vai conseguir isso com crianças ou adolescentes. Exploração sexual acontece quando crianças são induzidas a manter relações sexuais com adultos para a produção de material pornográficos ou levado para outras cidades, estados e até outros países com fins sexuais. Abuso sexual é quando o ato é praticado por um adulto, independente do sexo, que usa uma criança ou adolescente para satisfazer o seu desejo sexual. Outra coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, que muita gente não sabe, é o seguinte: as pessoas, a maioria das pessoas, pensam que abuso sexual é só quando chega, né, a tirar a virgindade de alguém, por exemplo. Não é bem assim, tá? Eu vou contar um caso para vocês que eu peguei em consultório. A criança chegou para mim e falou assim: doutora Jeane, é o seguinte, eu tenho uma tia, irmã da minha mãe, eu gosto muito dela, era um menininho no caso. Gosto muito dela, mas ela chega lá em casa, ela me toca, assim, ela alisa meus braços, meu pescoço, de um jeito que eu não gosto, me causa constrangimento. E aí eu falei para ela, titia, eu não gosto de toque, eu não gosto de abraço, titia, eu não gosto de beijo, né? Então ele sinalizou que aquilo ali fazia mal para ele. Aí a tia, muito querida, voltava lá na casa outra vez e alisava o braço dele, né? Então, gente, isso já é considerado abuso sexual. Por quê? Porque você está fazendo mal para a criança, tia.
né? Então, se a criança fala para você, titia, mamãe, papai, vovô, vovó, eu não gosto de toque. Tem gente que não gosta. Às vezes, a pessoa nem está com segundas e terceiras intenções, mas se a pessoa sinalizou para você, olha, desculpa, mas eu não gosto de beijo, eu não gosto de abraço, eu não gosto de toque, não me toque. Você tem que respeitar. Entendeu? Não é todos os casos que a pessoa tem segundas, terceiras e quartas intenções. Às vezes nem tem. Mas a outra pessoa que está recebendo o toque está se sentindo mal. Então basta, tá? Você chega, cumprimenta e não abraça mais. Simples assim. Se você continua abraçando, se você continua alisando o braço da pessoa, você vai pagar por isso, porque isso é um crime. A criança, o adolescente já sinalizou para você, criatura, eu não gosto. Tá bom? Com criança ou adolescente, essa prática geralmente é imposta através da violência física, ameaça, em alguns casos induzindo-as, convencendo-as, presenteando-as e até mesmo pagando em dinheiro, tá? Então, o pedófilo normalmente é uma pessoa muito inteligente, não chega de uma vez e já comete o crime, né? Primeiro, ele tenta se aproximar da criança e do adolescente, ele tenta ganhar a confiança da criança e do adolescente, e alguns dão presente, outros dão dinheiro, outros prometem, né, mundos e fundos. A gente vê muito isso, infelizmente, né, com pessoas ligadas ao esporte. Olha, eu vou fazer de você um grande jogador de futebol, mas, né, você precisa aqui me servir, né? Olha, você vai ser uma grande jogadora de vôlei, mas eu preciso de alguns favores seus, né? E aí é onde começa tudo, sabe? Infelizmente, isso acontece mais do que vocês imaginam. Vamos seguir. Essa questão dessa violência, ela pode acontecer de forma intrafamiliar, extrafamiliar ou de forma através aí das redes sociais, né? Intrafamiliar. Se existe um laço familiar ou uma relação de responsabilidade entre o abusador e o abusado, certo? Institucional também, que eu esqueci de grifar ali, né? É o abuso que ocorre em instituições governamentais e não governamentais, que são responsáveis por promover cuidados à criança e ao adolescente. Gente, muito cuidado onde vocês colocam os seus filhos para estudar, tá? Eu peguei um caso essa semana, né, de uma criança de apenas 2 aninhos, quase 3 aninhos, que a mãe foi dar banho na criança, a criança não queria deixar a mãe lavar as partes íntimas de jeito nenhum, a mãe assustada, porque a menininha sempre deixou, e a mãe falou, minha filha, o que está acontecendo? Ela, mamãe, está doendo aqui, e apontou, né, para a vagina dela, mamãe, está sangrando. A mãe desesperou e perguntou, o que está acontecendo, minha filha? Ela falou assim, titio colocou a caneta e me machucou muito. E a mãe perguntou, onde foi isso? E a criança respondeu, na escola, né? E aí nós apuramos o caso, resumindo, era uma pessoa que foi simplesmente cortar a grama da escola, pessoal. Ficou lá por uns 2, 3 dias cortando a grama da escola e aí tudo aconteceu. Nem era funcionário direto da escola, era terceirizado, tá? Mas já peguei casos de professoras, professores, né? Que abusaram de crianças dentro da escola. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Extrafamiliar. Se o abusador não possui laços familiares ou de responsabilidade com o abusado. Embora ele possa ser um desconhecido, na maioria das vezes, ele é alguém que a criança ou adolescente conhece e em quem confia. Conforme eu disse para vocês, né? Tem amigos da nossa família, amigas, que a gente pensa, nossa, pessoa de muita confiança. Cuidado, pode não ser, tá? Quero dar um outro exemplo para vocês. O meu filho, desde pequenininho, eu sempre instruí, né, o meu filho das melhores maneiras possíveis. E graças às minhas instruções, na verdade, graças a Deus, que ele não foi abusado. Mas olha, muitas pessoas tentaram abusar do meu filho. O que ele fez? Gritou, pediu socorro, né? E foi socorrido, entendeu? Eu a mesma coisa, repito, várias pessoas tentaram abusar de mim quando eu era criança. Gente, eu soltei o grito no mundo, né? E graças
a minha mãe, que também me instruiu, aos meus pais, na verdade, que eu não fui abusada, né? Então, muito cuidado com seus filhos, com seus sobrinhos, com seus netos, com as crianças que estão à sua volta. Cuide, por favor, eu peço assim para vocês, cuide das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Denuncie, tá? Outra questão, né? Infelizmente, o que eu posso dizer para vocês em relação às redes sociais? Ela é boa ou ruim? Depende da forma como usamos as redes sociais. Depende da forma como usamos os aplicativos, os dispositivos que a gente tem aí. Infelizmente, né, a internet está sendo usada aí pelos pedófilos para produzir e compartilhar imagens de nudez e sexo, tá? A internet pode ser, excelente. Por quê? Porque ela é usada também pelos policiais da inteligência, por toda a equipe da inteligência para pegar esses pedófilos aí que utilizam a internet para abusar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Você tem olhado o que o seu filho faz nas redes sociais? Por exemplo, existe um jogo, né, que não tem a ver com abuso sexual, mas que está destruindo a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E de muitos adultos, né? O jogo se chama Free Fire. Eu sou completamente contra esse jogo. Na verdade, a maioria dos psicólogos vão dizer a mesma coisa para vocês, né? Eu vi um adolescente esses dias jogando, né? Estava visitando uma família que são amigos da minha irmã, e aí eu fui lá para conhecer direito o jogo, não conhecia. Aí eu falei, o que é isso aí que você está jogando? Deixa eu ver como é que funciona. Aí, né, a pessoa me disse assim, vem cá, deixa eu te explicar. Por exemplo, aquela moto ali, aquela moto ali é meu sonho, eu quero roubar aquela moto ali. Então eu vou bater naquela pessoa, eu vou matar aquela pessoa e vou pegar a moto da pessoa. Aí eu fiquei só observando, gente, é horrível. Foi lá, né, nos jogos lá, nesse Free Fire, bateu demais na pessoa, matou a pessoa ficou toda ensanguentada ali no chão e roubou a moto da pessoa e saiu dali feliz da vida. Eu pergunto para vocês, isso é coisa para vocês deixarem os seus filhos assistirem? Muitas crianças, né, não têm a capacidade de deixar isso só no jogo. Muitas crianças falam, quer saber? Eu vou fazer isso na realidade. E aí? E aí passa a fazer isso na realidade. Não tem maturidade emocional para entender que aquilo ali é só no jogo, tá? E outra coisa que eu quero dizer para vocês é que os pedófilos, eles são tão inteligentes que às vezes a criança está jogando ali um joguinho de música, tá? Um joguinho tranquilo. O pedófilo entra, né? Deixa ali um link, a criança não sabe, entra e ali começa a acontecer coisas horríveis, tá? Então, outro recadinho para os pais. Por favor, cuide das nossas crianças. Olhe o que os seus filhos estão fazendo nos celulares, nos jogos, né? Nas redes sociais. Outras formas de violência é a violência física, a violência psicológica, o abandono ou a negligência e o trabalho infantil, né? Então a gente tem que prestar muita atenção nessas outras formas de violência. Você não precisa ir muito longe, sabe? Uma criança chegou para mim e falou assim, olha, minha mãe nem vê o que eu estou fazendo no celular, tá? Nem vê. Então acontece coisas, vem cá, doutora Jeane, deixa eu te mostrar. Então, gente, presta atenção. Aí eu chamei a mãe chorou muito, falou assim, nossa, mas eu sempre olhava, né, para o meu lado esquerdo, eu sempre olhava para o meu lado direito, eu sempre tentava olhar para o mundo lá fora, eu não sabia que dentro da minha própria casa estava acontecendo isso. Para mim, isso poderia acontecer com qualquer pessoa lá fora, menos dentro da minha casa. Ela ficou surpreendida. Mas será que essa mãe realmente olhou para sua criança com o olhar que precisava olhar? É esse ponto-chave que eu quero chamar a atenção de vocês. Às vezes a coisa está acontecendo dentro da sua casa e você não está vendo, viu? Então presta atenção aí. Quem é capaz de abusar sexualmente de crianças e adolescentes? Conforme eu disse para vocês, o abusador é uma pessoa comum, que geralmente leva uma vida social
comum. Geralmente é uma pessoa que a vítima conhece e confia. Às vezes é a pessoa que você menos espera, como pai, padrasto, tio, irmão, mãe, madrasto, primos, avô, avó, pastor, pastora, psicóloga, né? Amigos da família, babá, professor, médico, entre outros, tá? Então, gente, tá em qualquer profissão, tá na escola, tá na igreja, tá dentro da sua casa, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ficar de olho nas nossas crianças, tá? Gente, tem acontecido muito, eu tenho recebido muitos pacientes que estão sendo abusados dentro de banheiro, de shoppings. Vocês não estão entendendo. Entra, o pedófilo tá lá, já faz amizade. Você tá com sede? Tô. Então vem cá, deixa eu te dar um pouquinho de água. Já era. É o Boa Noite Cinderela. Ali já faz tudo dentro do próprio banheiro, sai a pessoa, a criança ou adolescente fica ali desmaiado, tá? Então, é com meu filho, é com meu filhadinho. Se eu vou no shopping com eles, eu fico na porta do banheiro esperando. Eu tenho um afilhadinho maravilhoso que tem 12 aninhos. Aí eu fui levar ele até a porta do banheiro e, Didi, você tá ficando doida? Eu não sou mais criança. Para que você tá me esperando na porta do banheiro? Didi, eu já tenho 12 anos. Eu não sou mais uma criança, né? Como se ele fosse um adulto. Aí eu chamei, falei, vem cá, deixa a Dindinha conversar com você. Quando eu expliquei para ele, ele entendeu. E você? Como é que você faz? Você vai beber a sua cervejinha, tomar o seu lanchinho e deixa a sua criança ir sozinha? Pequenininha, sozinha nos banheiros dos shoppings ou em banheiro de qualquer lugar? Não deixa, tá? Porque está acontecendo isso mais do que vocês possam imaginar. Vamos seguir. A internet, as redes sociais e a violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, conforme eu já disse, a internet é um excelente instrumento de comunicação. No entanto, vai depender da forma como será utilizada, né? É isso que eu tenho falado com vocês. Falando em violência sexual, segundo a campanha nacional de combate à pedofilia na internet, presta atenção nesse número, pessoal. De cada 5 crianças que navegam na internet, pelo menos uma dessas 5, olha o número, uma em cada 5 recebe proposta de pedófilos, tá? Em média, a cada 33 crianças, uma já se comunicou pelo telefone com o agressor. Gente, esse número é altíssimo. E quero dizer para vocês algo muito triste. O número, na verdade, é muito, mas muito maior que esse, tá? Porque esse número aí são os casos que fizeram a denúncia, só que a maioria não faz a denúncia. Porque o pedófilo, ele fala que vai matar a mãe, que vai matar a criança, que vai matar o pai, que vai matar a família, sabe? Ele entra na mente da criança e a criança fica com medo de fazer a denúncia, tá? Infelizmente, pedófilos criminosos viram na rede mundial de computadores uma ótima oportunidade de abordar suas vítimas em relativo anonimato, com o objetivo de conseguir abusar de crianças e adolescentes. Por outro lado, agora vem a parte boa, né? Até que enfim, uma parte boa, pessoal. Já existem técnicas capazes de encontrar os mais experientes criminosos virtuais. Por isso o anonimato é relativo, né? Eu tenho um amigo muito querido que é da Polícia da Inteligência. Vocês não estão entendendo. A Polícia da Inteligência, graças ao nosso bom Deus, está batendo firme aí para combater o abuso sexual contra as nossas crianças e os nossos adolescentes, graças ao nosso bom Deus, né? Seguindo. Gente, existe aí sentimentos terríveis que as crianças que foram abusadas, né, ficam, crianças e adolescentes. Há uma confusão mental muito grande. Imagina uma criança de 3 aninhos, de 5 aninhos, que é abusada pelo pai. O pai fala, minha filha, vem cá, deixa eu te dar carinho, isso aqui é normal. Às vezes a criança chora, às vezes a criança sente medo, ela sabe que não é bom, né? Mas ela fica confusa, gente, é meu pai. Ele está dizendo que é um bom toque, ele está dizendo que é normal. Será que é normal? Mas por que é normal se ele me pede para não contar para ninguém? Se ele pede para não contar para ninguém,
Então, não é normal, porque as nossas crianças são mais inteligentes do que vocês imaginam, né? Mas fica uma confusão mental. Gente, será que é normal? Será que não é? Como é que é isso, né? Uma culpa muito grande. Por que culpa? Porque a criança fala, meu Deus, por que eu deixei isso acontecer? Será que foi culpa minha? Meu Deus, será que, né? Um medo muito grande. Conforme eu já disse, os pedófilos, eles ameaçam muito. Existe também um sentimento de raiva muito grande. Porque a criança ou adolescente pensa, mas que raiva, por que eu não gritei? Por que eu não fiz isso? Por que eu não dei conta de falar, né? E, infelizmente, perda da confiança nos adultos. Então, um abusou dela, gente, ela não vai confiar em adulto nenhum mais. Na cabecinha da criança pequena, todos vão abusar dela. Aí, sempre deixou a mamãe, né, lavar as partes íntimas. Uma criança pequenininha de 2, 3 anos, a mãe tem que ajudar. Concordam comigo? A mãe sempre lavou as partes íntimas da criança. De repente, a criança chega e não deixa a mãe mais lavar. Por quê? Pode ter certeza, existe alguma coisa de errado aí. Pode averiguar. Tem grande chance dessa criança ter sido abusada, ok? Então, mais uma vez eu repito, vamos ficar de olho nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. As consequências são terríveis, né? Na violência sexual, a criança é despertada para o sexo precocemente, de maneira deturpada, de maneira traumática e muito traumática, ficando com marcas para o resto da vida, podendo desenvolver comportamentos patológicos como aversão a parceiros do mesmo sexo do abusador ou por outro, podem ficar mais suscetíveis a envolver-se em situações de promiscuidade, certo? Ou manifestar uma sexualidade descontrolada, querer muita pornografia, etc. Tornar-se uma pessoa muito insegura, né? Muito carente, mais propensa a consumir drogas e álcool, baixa autoestima, rejeição do próprio corpo, ter dificuldade demais de vínculo afetivo, né? Condutas suicidas ou de autoflagelo, né? Muitos adolescentes se cortando por conta disso. Hiperatividade e diminuição do rendimento escolar, fobias, ansiedades, depressão e desordem alimentar, entre muitas outras coisas. Então, gente, o estrago psicológico, entre aspas, né? É uma palavra forte, mas eu faço questão de falar, porque é exatamente isso. O estrago psicológico é muito grande. É muito grande. Vou dar o meu exemplo. Eu não cheguei a ser abusada sexualmente quando eu era criança. E olha o quanto eu gosto de falar desse assunto, o quanto eu gosto de palestrar sobre esse assunto, o quanto eu gosto de cuidar das nossas crianças, né? Ainda bem que eu fui para o lado positivo, de querer que nunca aconteça com nenhuma criança o que quase aconteceu comigo, né? Agora imagina as crianças que foram abusadas de forma terrível. Imagina, né? Você que está me ouvindo, que já passou por isso, você sabe do que eu estou falando, né? Não está passando, Guilherme. É nosso dever proteger nossas crianças e adolescentes. Faça a sua parte. Proteja as crianças e adolescentes da violência sexual. Denuncie, né? Disque 100, ou procure o conselho tutelar, ou procure a delegacia, né, de proteção a crianças e adolescentes. Procure o Ministério Público, procure a Defensoria Pública, abra a boca no mundo, grita, pede socorro, tá? Faça a sua parte, faça bonito, denuncie imediatamente, ok? Então, qual que é o fluxo das denúncias? Olha aí, diz que 100, ou chame o Conselho Tutelar ou a delegacia, né? Se você discar 100, fala, olha, é anônimo, eu não quero que meu nome saia. Pode ter certeza que o Conselho Tutelar ou a delegacia vai tomar conta do caso. Vão acionar o Ministério Público, vão acionar a Defensoria Pública, vão atrás da Justiça da Infância e da Juventude, tá bom? Você discou 100, não deu certo? Procura o Conselho Tutelar, não deu certo? Corre para a delegacia. Não deu certo? Diz que 190. Faça alguma coisa. Abra a boca no trombone, ok? Vamos lá. Eu não vou falar dessa parte do direito, tá?
até porque eu quero que vocês estudem mais sobre isso. Procura o ECA, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente, tá certo? Veja lá a Lei de Proteção Integral à Criança e ao Adolescente. Veja lá como é que funciona, tá? E o pedófilo, gente, ele vai para a cadeia sim, ele vai sim, tá? Então, estuda aí quantos anos ele vai pegar. Eu vou deixar isso aí para vocês, tarefinha de casa, tá? Então, dá uma olhada aí nos direitos das crianças, dos adolescentes, da família, né? Conceito de pedofilia e abuso sexual também, eu quero que vocês vão atrás disso, tá? Então, eu já falei no início, na verdade, né? A Organização Mundial de Saúde classifica a pedofilia como um transtorno de preferência sexual e enquadra como pedófilos adultos que têm preferência sexual por crianças, né, e adolescentes. E vai para a cadeia sim, tá? Principalmente se for pego em flagrante. E o flagrante é 24 horas. Então, se acontecer alguma coisa com a sua criança, tem como você provar, procura imediatamente, né, o DPCA, né, que é a delegacia que nos ajuda aí com os nossos crianças e adolescentes. Se for comprovado em 24 horas, o transgressor, o pedófilo, ele vai para a cadeia imediatamente. Me ajude, nos ajude, tá? Então, o abuso sexual, conforme já disse, é a forma de violência que acontece dentro do ambiente doméstico ou fora dele, podendo ser o agressor, conforme eu já falei, uma pessoa conhecida ou desconhecida da vítima. Mas o que eu falei? A maioria é uma pessoa conhecida e às vezes muito conhecida da vítima. Dados, né, sobre o abuso infanto-juvenil, isso é importante colocar. Gente, a cada hora, 3 crianças são abusadas no Brasil. E, na verdade, esse número é muito maior, porque esse dado aí, todos esses dados que eu vou falar agora, se referem aos dados que foram denunciados, tá? 51% das vítimas têm entre 1 e 5 anos de idade. A violência, em geral, é cometida, pessoal, por alguém próximo da vítima, e quase sempre dentro de casa, conforme eu já falei. Anualmente, 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no Brasil. Somente 7,5% dos casos são denunciados. Então, o que a gente pode dizer? O que tudo indica? Que esses números podem ser muito, mas muito maiores. Não vou falar sobre os artigos aí da Constituição Federal, porque você vai estudar isso em casa, tá bom? Eu vou pular toda essa parte aqui, né? Agora, essa parte aqui é a parte principal, e nós já estamos concluindo. Gente, vários e vários pais, professores, né? Psicólogos que estão iniciando a carreira agora, que estão iniciando na área clínica, né? Várias pessoas me procuram falando assim, doutora, eu quero muito conversar com meu filho, com meu aluno, com meu paciente sobre essa questão do abuso sexual, mas eu não sei como falar. Eu tenho dificuldade de falar, as pessoas conversam comigo. Como que eu vou chegar e abordar a criança, né, falando de abuso sexual, de pedofilia? Eu não sei como fazer. Aí eu quero dizer para vocês que existem várias cartilhas, né, que ensinam para nós como que nós vamos falar uma linguagem de uma criança de 2, 3 anos até 5 anos. Isso é uma linguagem A, né? Uma criança de 8 a 10 anos é uma linguagem B. Uma criança que já é pré-adolescente e adolescente é uma linguagem C. Então, qual é a linguagem que você está usando? Tá? Então, agora, eu vou falar rapidamente, nós já estamos quase concluindo a nossa aula, eu vou falar para você como que você deve falar, como que você deve abordar, tá? Essa questão de pedofilia com as crianças aí de 3 a 6 aninhos, 7 aninhos de idade. É uma forma lúdica, tá? Tranquila de você abordar. E tem muita gente me pedindo esse material que eu vou passar daqui para frente até o final da aula, tá? Quem quiser esse material, gente, eu faço questão, mas muita questão de compartilhar com vocês. Eu vou deixar o meu WhatsApp aí no final,
tá? O Guilherme também vai deixar. Quem não conseguiu assistir essa aula toda, pode assistir depois no YouTube e lá vai ter, tá? O meu telefone, o meu e-mail, o meu Instagram. Vocês podem entrar que eu faço questão de mandar esse material. Então não precisa esperar, pelo amor de Deus, não espere. A sua criança, as crianças que você conhece, sofreu abuso sexual. Instrui essa criança antes, como eu fiz com meu filho, como eu faço com os meus afilhados, como eu faço com os meus pacientes. Agora, um detalhe importante para vocês, minhas colegas psicólogas que estão iniciando agora na psicologia clínica. Quando você for falar desse assunto com as crianças pequenininhas, é muito importante você chamar os pais junto, tá? Para falar desse assunto junto com os pais. Melhor para você dessa forma, tá? Então, vamos lá. Protegendo nossas crianças, como orientar os pais e filhos na prevenção do abuso sexual? Olha só como eu falo com eles. Eu começo falando assim: minhas crianças, vamos prestar atenção na titia aqui. Então é como se eu estivesse dando uma aula agora para as criancinhas, para ensinarem você, adultos, como chegar na criança, né? Eu começo assim, dizendo: no princípio Deus fez o nosso mundo e Deus viu que isso era bom, né? Então eu começo falando da criação de Deus de acordo com a Bíblia, porque eu sou uma pessoa cristã, né? E Deus criou o homem e a mulher. Começo contando a historinha resumida de Adão e Eva. Deus criou você e você é muito especial para Deus. Você sabia que Deus ama muito você? Deus ama todas as crianças. Deus deu a mim, a vocês, né? A todas as pessoas, os 5 sentidos. Então, nós somos capazes de enxergar, nós somos capazes de ouvir, nós somos capazes de sentir o cheiro gostoso da comidinha de quem faz para nós, né? Nós somos capazes de sentir o gosto, né, da comidinha gostosa que a gente come. E o tato, se eu tocar em alguém, se alguém tocar em mim, eu vou sentir. Então, eu também tenho tato. Então, olha que bacana. Vocês não acham bacana? Aí eu já faço uma dinâmica ali com eles em relação aos 5 sentidos. Em seguida, o que é que eu falo para eles? Minhas crianças, o tato é muito importante, não é? Então, bons toques nos fazem muito bem. Quando você pega na mão de um amiguinho, de uma amiguinha, vocês vão brincar no recreio, não é legal? Quando o papai e a mamãe dão um abraço em você, né? Não é bacana? Bacana. Então, agora, infelizmente, nós temos maus toques que nos faz muito mal. Quando o coleguinha puxa o seu cabelo, quando o coleguinha bate em você, não é ruim? Isso é considerado maus toques. Aí eu começo a entrar na questão dos maus toques com as crianças para elas entenderem o que significa maus toques. Começa a falar do corpo. Deus fez o nosso corpo. Você, por exemplo, é um menininho ou uma menininha? Aí eles falam, sou menininho, sou menininha e tal, né? Algumas partes do nosso corpo são consideradas partes íntimas. E aí eu explico direitinho. Cada fase eu falo de uma forma, né? Então, as menininhas têm os seios, né? Que são consideradas partes íntimas. Tem a vagina, que são consideradas partes íntimas. Tem o ânus, que também é considerado partes íntimas. Então, essa palavra, com cada fase, né? Eu falo de uma forma diferente. Os menininhos têm o pênis, tem o ânus, que também são considerados partes íntimas. E, gente, crianças, parte íntima significa não toque. Então, ninguém pode tocar nas suas partes íntimas. Isso é uma coisa que só você pode tocar. Então, a mamãe não pode tocar, o papai não pode tocar, nem titia, nem madrinha, nem ninguém. Nem avô, nem avó, nem ninguém. Claro que a gente sabe que se a criança é pequenininha, né, 1 ano, 2 anos, até 3 anos, a mamãe ali tem que tocar nas partes íntimas para lavar, né, as partes íntimas da criança, porque ela não sabe lavar sozinha, né? Ela não sabe tomar um banho sozinha. E isso também eu explico para a criança, tá? Então, é importante. Gente, não existe essa coisa de pai e mãe ficar dando beijo na boca da criança. Quando eu vejo isso na minha família, tem muito isso, né? Tem pessoas carinhosas demais, né? Que quer dar beijo, né? Selinho na boca da criança. Gente, isso não existe, né?
Muitas mães chegam no consultório, eu beijo meu filho na boca, o pai, eu beijo minha filha na boca. Isso não existe. Então é melhor você cortar o mal pela raiz. Por mais que você não tenha segundas intenções, e eu posso até acreditar nisso, mas é melhor evitar. Tem coisas que é melhor você cortar o mal pela raiz, tá bom? Crianças, digam não, né? Se alguém da sua casa ou fora da sua casa, pode ser o papai, a mamãe, irmãozinho, primo, titi, enfim, tocou nas suas partes íntimas, né? Ou fez um carinho que fez mal para você, grita socorro, fala não, não toque nas minhas partes íntimas. Vocês entenderam, minhas crianças? É assim que eu falo com eles, tá? Se alguém tentar, crianças, né, fulaninho, fulaninha, se alguém tentar tocar, né, no seu corpo, nas suas partes íntimas, afaste-se, grite e conte tudo o que aconteceu. Aí elas falam, doutora, já passei por isso, ou titia, já passei por isso, né? Alguns no consultório falam, professora, já passei por isso, né? Alguns me chamam de professora, as criancinhas pequenininhas, tá tudo certo. Eu já passei por isso, mas meu pai falou que ia matar minha mãe, ia matar meus irmãos, e eu não sabia o que fazer, né? Então, repito, o pedófilo ele passa muito medo nas crianças, muito mesmo, né? Eles ameaçam de forma drástica. Quando acontecer algo comigo, devo contar para quem? Meu Deus, as crianças perguntam isso para mim. Ai, 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 que pergunta difícil, Senhor. Devo contar para o papai? E se for o papai o pedófilo? Deve contar para a mamãe. E se for a mamãe, a pedófila? Devo contar para minha professora. E se for a professora pedófila? Meu Deus, é muito complicado. Então, eu falo para as crianças, olha só, você deve contar para alguém que você tem confiança. Você é uma criança esperta, eu falo com eles, né? Se alguém te oferecer dinheiro, cuidado. Se algum estranho na rua te oferecer balinha, bombom, um copo d'água, não aceite. Não aceite nada de estranho. Cuidado com os carros que chegam perto de você e pede. Vem cá, me fala aqui, você sabe onde é a rua tal? Nem chega perto. Sai correndo. Fiquem atentos. Conversar com pessoas estranhas não é bacana. Aceitar presente de pessoas estranhas não é bacana. Eu falo com as crianças, não façam isso. Muito cuidado com a internet, muito cuidado na rua, muito cuidado no telefone. Um primo, amigo, quiser brincar de namorado, namorada, marido, mulher, tocar nas suas partes íntimas, pode ou não? Não, não pode, tá? Se você quiser brincar disso comigo, eu vou contar para minha mãe, viu? Vou contar para o meu pai. Instrua as suas crianças que não pode brincar disso, tá? Então, eu falo com eles. Vocês entenderam o que a titia está dizendo? Então, vocês são muito especial para Deus. Denuncie, tá? Grite, socorro, né? Ok? A bibliografia que eu usei é essa, né? Você é especial para Deus. Usei outras, mas essa é um bom livro, tá? Um bom manual para vocês lerem.